Olá pessoal, hoje falaremos dos diversos formatos dos quadrinhos. A forma, o tamanho que as histórias em quadrinhos se apresentam para nós, né? Fique até o final do vídeo e você conhecerá um formato bem diferenciado, bem específico. Olá, meu nome é Arleci Rodrigues, este é o canal História com H. Se inscreva no canal e nos dê aquele apoio que aqui sempre trazemos novidades e curiosidades sobre o mundo das histórias em quadrinhos. Vamos começar aqui pelo primeiro e mais famoso formato das histórias em quadrinhos aqui para nós no Brasil, que foi durante muitos anos o formatinho, né? O nosso querido formatinho da editora Ebal, da editora Abril, editora Block, todas as editoras de quadrinhos, né? Praticamente, anos 70, anos 80 e anos 90, publicaram o formatinho. Ele se apresenta para nós, se apresentava, né? Com a lombadinha quadrada ou com a lombada grampeada, né? Chamada lombada canoa. Os formatinhos aí para os leitores, para os fãs de quadrinhos aí com mais de 40 anos, né? Isso aqui são relíquias, são preciosidades, né? Os queridos formatinhos. Havia um quadrinho, havia um formato um pouco menor do que o formatinho, que era o formato em que se apresentavam as histórias do Tex, Zagor, Aquim, as histórias do faroeste em preto e branco no geral, né? Vinham nesse formato um pouco menor que o formatinho. Aqui, né? Temos aqui, ó, Tex, Aquim, Transformers, né, da editora Globo. Esse aqui é um formato um pouco menor do que o formatinho. Vamos ver aqui para vocês perceberem, né? Ó, ele é um pouco menor, né? Então tínhamos esse formatinho, tínhamos o formatinho, esse formato um pouco menor aí que não tem um nome específico, até onde eu sei não tem um nome. E havia um formato premium, que era um formato um pouco maior do que o formatinho. As revistas Disney Especial, as primeiras heróis da TV, né? Elas tinham esse tamanho um pouco maior do que o formatinho. Vamos lá para a comparação novamente, né? Ó, a Disney maior do que o formatinho, né? Então já temos aqui 3 tamanhos, né? Vamos chamar aqui, né? Sempre tendo o formatinho como padrão aqui. Aquela menor do que o formatinho e essa um pouco maior do que o formatinho. Eram as Disney especiais, as primeiras heróis da TV, né? Também saíam nesse tamanho aqui, prêmio. Vou chamar de prêmio, né? Esse tamanho um pouco maior. Havia e as edições de luxo, as minisséries, né, que saíam, que iam sair, que eram anunciadas em edições de luxo. Isso final dos anos 80, início dos anos 90, era o famoso formato americano, né? Isso era o que havia de mais luxo na época, né? Por exemplo, formato americano, essa minissérie do Gavião Negro, né? Vamos pegar aqui como referência, né? Sempre o formatinho aqui. Veja a diferença de tamanho, né? Entre o formatinho e o tamanho americano, né? Então tínhamos os quadrinhos de luxo nesse tamanho aqui também. Um outro exemplo aqui de quadrinhos no tamanho americano. Isso era o formato americano. Comparando com o formatinho. Veja que é bem maior, né? O formato americano. Depois aí, já entrando meados dos anos 90 para frente, nós vamos ter o formatinho vai saindo de uso, né? Vai caindo em desuso. E aí do meado dos anos 90 para frente, nós vamos ter os encadernados, né? Encadernado, capa cartão, por exemplo, né? Uma revista atual aí é a Spawn.
Ela é tamanho americano e ela reúne várias edições mensais, né? Por exemplo, esse pau aqui lá dos anos 90, esse encadernado vai reunir, cadê? 7 mensais, né? Tá aqui, ó. 1 a 7. Reúne 7 mensais, os encadernado, capa cartão. São os formatos mais atuais, né, que vem hoje. Temos o encadernado capa dura, um exemplo de encadernado capa dura, né? Isso aqui foi muito comum nos meados dos anos 90, com as coleções da Salvat, né? A coleção capa preta da Salvat, a coleção capa vermelha, né? Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, a editora Salvat, né, popularizou entre aspas, né, entre o universo dos leitores de quadrinhos, popularizou a capa dura, né? Saiu muitas coleções de encadernados em capa dura. Famosa coleção capa preta, famosa coleção capa vermelha, né, da editora Salvat. Depois aí chegamos no ônibus, né? Os ônibus, né? Que é essa ignorância aqui, né? São capa dura que reúnem aí dezenas de mensais, né? Dezenas de mensais atingindo aí até mais de 1000 páginas, né? Que são os ônibus. Ônibus significa toda a obra de uma determinada fase, de um determinado autor, né? Nesse exemplo aqui do Thor, é toda a obra do autor Walter Simonson. Está reunida aqui nesse ônibus do Thor. Isso são publicações atuais, né? Dos anos 2020 em diante. Temos também um formato italiano que tem saído muito recentemente, né? Por exemplo, Zagor Nova Série, ele veio no formato italiano. Comparando aqui com aqueles antigos formatos do Tex, o italiano é bem maior, né? É mais quadrado o formato italiano. Também sai no formato italiano Um Rapaz no Faroeste, né? Nós temos aqui, ó, a diferença aí, a comparação do tamanho com o Tex. Lembrando que o Tex ainda é menor do que o formatinho. Vamos comparar aqui com o tradicional formatinho, né? O formato italiano é maior. Temos ainda o formato europeu. Esse aí é grandão, né? Cadê o formato europeu? Por exemplo, né? Essa revista aqui do Cabral aqui, da editora Ebal, né? Ela é... Cadê? Vamos comparar aqui com o formato americano. Comparando com o formato americano, veja a diferença aí entre o formato americano e o formato europeu, né? Vamos falando de nacionalidades, né? Formato italiano. Veja aí, o italiano mais quadrado, o americano maior, né? Na altura aí, no comprimento, e o europeu grandão, né? Comparando com eles. Outra história aqui, outra revista que saía, né? Que sai no formato europeu, Príncipe Valente, né? Formato europeu. Não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer do formato Magazine. Quem não se lembra da querida e famosa Espada Selvagem de Conan, né? Isso aqui é formato Magazine. Ela é maior do que o americano, né? É formato maior do que o americano.
É o mesmo formato daquelas revistas Isto É, Super Interessante, Veja, né? E é menor do que o formato europeu. Veja bem aí, o formato Magazine e o formato europeu. Vamos comparar novamente com o formatinho, né? Veja aí, formatinho, Magazine e europeu. Temos o formato tira de jornal, né? O formato tira de jornal é nesse sentido aqui, por exemplo, o Eternauta, né? Publicado nesse formato longitudinal aqui, ó, formato que vinha nos jornais quando as histórias em quadrinhos nasceram, né? Elas saíram em tiras de jornais, lá embaixo no rodapé dos jornais. É esse formato aqui. Veja que ele é maior no comprimento aí, ó, comparando com o Magazine, né? Comparando com o formatinho, temos aqui o formatinho e o formato tira de jornal. E para finalizar, né, como prometido, um formato bem diferenciado, um formato bem estranho, né? Temos aqui o formato vamos ter o formato tabloide. Isso aqui é o tamanho de uma página de jornal, né? Essa nova geração aí provavelmente nem nunca abriu um jornal, né, de papel, mas isso aqui é o tamanho de uma página de jornal, também chamada de tabloide. Comparando com o formatinho, né? Bem diferente, né? Comparando com o formato Magazine, que era a revista grande aí, né, antes. E então, você já tinha percebido, né, esses diversos tamanhos das histórias em quadrinhos, esses diversos tamanhos da publicação das histórias em quadrinhos? Deixe aí no seu comentário qual desses formatos você mais aprecia, quais você mais gosta. Curta aí o vídeo, comente, se inscreva no canal para nos ajudar e até a próxima.